Estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de fatos que acontecem ao longo da história em seus mais diversos aspectos e de acordo com o momento histórico que cada civilização atravessa. O Brasil, nos últimos meses, vem passando por certas transformações que chamaram a nossa atenção. O que queremos para a nossa sociedade? Que Brasil melhor é esse que nós desejamos? Qual o nosso papel, importantíssimo isso, qual o nosso papel em tudo isso? Hoje nós vamos conversar, vocês já perceberam, sobre as manifestações sociais. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Jomar Moraes. Jomar é jornalista, palestrante, pesquisador e um profundo divulgador da doutrina espírita. Jomar, bom dia. Bom dia, Nilo. Bom dia aos telespectadores. É um prazer retornar ao Espírito e Vida. Jomar, na história mais recente do Brasil, destacamos 3 grandes movimentos, 3 grandes manifestações de jovens que se destacaram, não é? A campanha pelas diretas já, o movimento dos caras pintadas que culminou com o impeachment do então presidente Collor.
E, recentemente, os estudantes e uns segmentos da sociedade estão nas ruas, não é? Aqui em Natal, por exemplo, a revolta do busão, como foi denominado, né, levou milhares de pessoas às nossas avenidas. Qual seria a visão espírita sobre esse assunto, sobre essas grandes movimentações populares? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que são manifestações legítimas. E aí a gente começa a abordagem a partir da estrutura da nossa sociedade, do arcabouço legal. Nós vivemos numa democracia. A democracia é um regime político que pressupõe a participação popular, a participação dos cidadãos. Então, é natural que as pessoas expressem as suas aspirações de uma forma pacífica, de uma forma que não ameace o direito dos outros. E, do ponto de vista espiritual, também não há nenhuma, digamos assim, nenhuma contradição em as pessoas manifestarem aquilo que pensam, se expressarem a vontade coletiva, que é resultado das vontades individuais, né? O que nós percebemos, no entanto, é que as manifestações, que elas têm uma tonalidade, digamos assim, passional, de certa forma passional, toda manifestação de rua é assim. E elas sinalizam, então, que elas são um fenômeno reativo. Uma manifestação é sempre uma resposta a algo que foi oferecido, a algo que foi acolhido espontaneamente ou que foi recebido porque estava sendo imposto, e a pessoa, o ser, o indivíduo ou a coletividade reage àquilo. Então, é uma reação. As reações, elas nem sempre são, digamos assim, uma resposta positiva, porque elas se movem pela pulsão, elas não se movem pela capacidade de observar com serenidade, ver com clareza e fazer uma escolha. Então, as manifestações, correm um risco muito grande também de serem manipuladas a partir de algum momento, em função dessa chama, dessa paixão, que, na verdade, impulsiona a multidão e os indivíduos que estão na multidão, e que constituem um movimento reativo e quase nunca um movimento proativo. Bom, Jomar, haveria alguma contradição, né? Somos criaturas políticas, evidentemente, mas alguém tenta distinguir religião, não é, de política. Eu, pelo menos, não vejo como separar as duas coisas, né? Mas haveria alguma contradição entre a prática religiosa, entre uma filosofia religiosa e uma participação ativa nessas movimentações? De modo nenhum. Agora, nós temos que ver o seguinte: a religião, ela é uma tendência, é uma escola que procura discutir questões do ponto de vista cósmico, do ponto de vista espiritual. A religião é um ninho que abriga indivíduos das mais diferentes tendências da sociedade. Então, fica um pouco difícil, na minha percepção, quando você coloca a religião para assumir algum partido, para assumir alguma tendência na organização política da sociedade. Porém, a religião, ela trata de questões que estão na base, elas estão na substância também do processo político. A religião, ela ilumina, inclusive, a partir do indivíduo, né, as questões que são resolvidas no palco da política. Os direitos do cidadão, a questão da justiça, o respeito às diferenças. Tudo isso passa pela religião. Então, não há uma contradição. Agora, é preciso ter cuidado para nós não
etiquetarmos, rotularmos a religião com a etiqueta de um partido ou do interesse de algum grupo da sociedade. A sociedade constituída por indivíduos, ela tem diversos grupos de interesses, tem diversos lobbies, grupos de pressão. A religião abrange o indivíduo e, a partir do indivíduo, ela influencia todos esses movimentos. Agora, o cidadão, que pode ser um religioso, ele não há nada que o impeça de fazer política e ser um crente da sua religião. Jomar, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que coloca para nós brasileiros a responsabilidade de ser o irradiador, né, do Evangelho para todo o mundo. Seria essas manifestações fariam parte desse processo de transformação do Brasil? Você vai responder isso daqui a pouco. A gente vai dar uma paradinha para nosso intervalo e a gente volta já conversando com Jomar Moraes sobre as manifestações sociais. Fique aí. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida e o assunto de hoje são as manifestações sociais. Quem está conversando conosco é Jomar Moraes. E a pergunta que eu deixei no ar, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, coloca o Brasil como tendo uma tarefa que nos foi atribuído pela espiritualidade. A tarefa seria ser exatamente a repercussão daquilo que Cristo nos ensinou se daria através de nós brasileiros. E a pergunta é, essas manifestações, esses processos, essas transformações estariam dentro dessa ideia que Humberto de Campos nos passa? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, expressa uma leitura espírita e uma leitura de um espírito acerca da missão do Brasil. Mas nós, ao considerarmos, ao endossarmos, abraçarmos a leitura que Humberto de Campos faz, temos que ter o cuidado de não assumirmos uma posição de ultranacionalismo, espiritual, porque todas as nações do mundo estão aptas também a colaborar e colaboram para a formação de um mundo novo. O mundo está sempre em mutação e o Brasil também. Né? Essas manifestações, eu creio que elas fazem parte do processo natural de toda a sociedade, principalmente de uma sociedade democrática. Né? Eu não faria assim, uma associação de algo pontual que está se ocorrendo agora, como estas manifestações, a essa visão do espírito Humberto de Campos acerca de uma missão espiritual de nosso país. Eu colocaria mesmo isso mais no campo da atividade normal, do processo político normal. Agora, não há dúvida de que o Brasil, ele parece predestinado e ele já está exercendo, não é, parte dessa missão espiritual no mundo. Nós temos contribuído no cenário mundial com a nossa história, com o nosso perfil de país acolhedor, de país que abraça as diferenças, de país onde a discriminação existe, sim, mas, digamos assim, existe de uma forma abrandada e há uma disposição para nós transcendermos, superarmos essas dificuldades. Temos uma contribuição a dar ao mundo e já estamos oferecendo essa contribuição. E, para isso, basta apenas que a gente cruze a fronteira para ver como o mundo nos vê e o mundo vê o Brasil. Isso, certamente,
se encaixaria dentro desta leitura que o espírito Humberto de Campos fez e que sinaliza para o Brasil uma missão destacada na transformação, na melhoria moral da humanidade. Os últimos relatos dos espíritos, os livros que têm sido transmitidos, por exemplo, através de Divaldo Franco, nos fala de um momento de transição. O planeta, a Terra, estaria passando por um momento de transição. E que espíritos de estirpe mais elevado, espíritos de uma qualidade moral superior, estariam já reencarnando, né, para promover exatamente essas grandes transformações. Nesses movimentos sociais, nessas marchas, etc., a gente percebe a presença de grupos de criaturas que vão ali não para manifestar um desejo de transformação, mas para promover quebra-quebra, atitudes agressivas, etc. Seriam espíritos menos evoluídos que tentam perturbar, digamos assim, esse processo? Isso sempre existiu e eu creio que isso sempre vai existir. E principalmente considerando que uma manifestação é um movimento reativo. O que sustenta, o que impulsiona uma manifestação é a paixão, é a atitude reativa diante de alguma coisa, não é a atitude proativa. A atitude proativa você tem ou você teria na participação política dentro da normalidade, por exemplo, na hora de votar, saber votar, na participação na escola do seu filho, na participação no sindicato, na participação no partido político, na participação dentro das ONGs, das entidades comunitárias, mas isso no dia a dia nós evitamos. Nós nos centramos nos nossos projetos pessoais e egoísticos. Quando muito, nós pensamos na nossa família. Então, nós não temos essa atitude proativa como cidadão. E quando, então, as coisas, digamos assim, há uma pressão muito grande, há uma sobrecarga muito grande que contraria as nossas expectativas, os nossos desejos, as nossas aspirações, aí nós temos o surgimento do fenômeno reativo, que é legítimo também. Aí nós vamos lá, vamos à manifestação, etc, etc. Então é muito fácil, há uma, digamos assim, até uma predisposição psicológica para que explodam em manifestações essas atitudes mais extremadas, principalmente quando as pessoas não têm, um certo nível de evolução espiritual ou consciência política também. Então, eu veria esses atos de vandalismo, em primeiro lugar, como algo quase que inerente às manifestações e como uma sinalização da falta de consciência política e da falta de evolução espiritual. Chamar rapidamente, Chico Xavier dizia que o Brasil, como nação, como país, não tem um carro, né? Teria compromissos por conta da escravidão que o nosso país abrigou durante muitos anos, mas que isso dependeria do nosso livre-arbítrio, né? Que o país desse uma guinada positivamente ou até talvez negativamente, o que implicaria, inclusive, poderia acontecer, causar conflitos de grandes dimensões mundiais, por exemplo. Estamos construindo, então, hoje um karma positivo, digamos assim? Estamos dando um exemplo para o mundo? Karma, na verdade, é um movimento repetitivo da mente. A mente está condicionada, ela está fixada num ponto e ela tende a repetir. Isso que é o karma. Então, o karma, na verdade, existe para ser transcendido, que é o disco que emperrou e a gente tem que chegar lá e fazer com que adiante. As reencarnações, inclusive, servem para nós transcendermos o nosso karma. Existe o karma individual e existe também o karma coletivo, os movimentos repetitivos coletivos. Talvez o Chico tenha dito que o Brasil não tem karma porque é um país muito jovem, né? Porém, nesses 500 anos, também nós desenvolvemos condicionamentos, fixações, ideias fixas,
geradas por nós próprios, absorvidas de outras culturas que também influenciaram a nossa formação, a nossa própria cultura. E aí surge a necessidade de nós transcendermos esses movimentos repetitivos. Eu espero que nós, como coletividade, tenhamos a consciência disso, venhamos a ter a consciência disso, que é difícil ter. Primeiro você precisa perceber que você está num movimento repetitivo para depois se libertar. E venhamos a construir realmente padrões novos para o nosso dia a dia e para a nossa vida social. E uma maneira de sair desse encadeamento, não é? Sem dúvida nenhuma, passa pela nossa educação moral. Nós vamos dar mais uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, ainda conversando com Jomar Moraes. No próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são vocês, os telespectadores. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando sobre as manifestações sociais com Jomar Moraes. Nós vamos agora às perguntas dos telespectadores que são dirigidas ao nosso convidado de hoje. Vamos lá. Meu nome é Bruna Carvalho. O apóstolo Paulo dizia que devemos respeitar as autoridades constituídas. Essas marchas não são uma afronta aos nossos governantes? Nós temos que ver a assertiva de Paulo dentro do seu contexto histórico. No passado, nós achávamos que a autoridade política era concedida por Deus. Era uma bênção divina sobre determinadas pessoas e essas pessoas estavam acima do conjunto da sociedade. Hoje, nós já temos uma percepção diferente. E na organização do sistema democrático, na nossa própria Constituição, nós lemos que o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, as autoridades nada mais são do que representantes, administradores nomeados pelo conjunto da sociedade. Então, é natural que a sociedade fiscalize e também cobre a ação dessas autoridades e, em determinados momentos, possa, sim, realizar a dança das cadeiras, fazer as trocas necessárias. Isso é legítimo do ponto de vista social e político e também do ponto de vista espiritual. Eu sou o Joelson Cortez e eu queria saber qual deve ser o posicionamento do espírita frente a esses últimos acontecimentos, esses movimentos nas ruas. Bom, o espírita é um cidadão. O espírito tem o direito de participar da sociedade do jeito, da forma que a sua consciência indicar. O espiritismo é uma doutrina filosófica que nos ajuda a nos autoconhecermos e secunda, digamos assim, o ambiente coletivo no processo de evolução moral. O Espiritismo nos ensina a perceber que o amor é a fonte da vida, nos ensina a perceber que não vivemos isoladamente, que participamos de uma grande teia, que é a teia da vida, que o amor anda de braços com a justiça, mas não cabe ao Espiritismo definir como cada um vai aplicar esses ensinamentos no desempenho das suas funções sociais. Tenha em si a consciência de que ele é, acima de tudo, espírito, que ele pertence, que ele está integrado à grande teia da vida, que ele é um ser co-criador e que ele deveria iluminar ou inspirar-se para a realização da sua função social nos ditames do Evangelho
que é um roteiro que nos garante qualidade de vida, harmonia e clareza de visão. O nosso convidado de hoje foi Jomar Moraes, jornalista, pesquisador, escritor, palestrante espírita, e o assunto foram as manifestações sociais. Nós vamos agradecer a Jomar. Jomar, muito obrigado pela sua presença. Nilo, eu que agradeço a você e aos telespectadores do Espírito e Vida pela paciência de nos ter ouvido nesta manhã. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem ajudar você a aprofundar as suas pesquisas sobre o tema abordado no programa de hoje. Anotem aí algumas das nossas sugestões. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Introdução à Filosofia Espírita, do professor J. Herculano Pires. Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Transição Planetária, de Valdo Franco, psicografando o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Chegamos ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com você na próxima semana. Muita paz para todos nós.